Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia de Ação de Graças, né? Bastante comemorado nos Estados Unidos, aqui no Brasil é oficial também. Então, quero dar, em primeiro lugar, graças a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando mais um pouco com os irmãos da bondade, da misericórdia, dos planos maravilhosos do Senhor, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele está fazendo, né? Sou grato e por tudo aquilo que Ele vai fazer ainda, porque Ele é bom e os seus planos são perfeitos, maravilhosos, a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós estávamos no domingo falando, né, sobre unidade. Eu falei nós porque, como os irmãos viram, né, até convidei alguns irmãos para falar junto ali, testemunhar, né, de como é bom estarmos juntos, de como é bom caminharmos juntos, né, embora em unidade, vamos dizer, né, embora nem sempre estejamos na mesma congregação, né. Mas como nós vemos na palavra de Deus, a igreja é uma só, o povo de Deus é um só existe uma família e nós precisamos viver de acordo com esta verdade. Isso tem implicações práticas, inclusive de agenda, né? Enfim, prioridades na nossa vida, então, né? Como alguém bem disse, né, nós, no final, se não me engano, o pastor Abineri falou, né, que nós seremos a resposta de oração do Senhor Jesus ao Pai. Ele orou para que fôssemos um, né, que a igreja que expressasse isso aqui na terra, né. O Luiz Cascaldi já fez a transcrição daquela parte que eu falei, está disponível aos irmãos, né? Eu só quero reforçar um pouquinho mais alguns pontos e completar, né, esse assunto, quer dizer, completar em termos, né, porque é um assunto vasto, né? O pastor Marion, né, que era para ter ministrado essa palavra, ele tem vários livros abordando essa questão, né, da unidade, e são todos uma preciosidade, né? Então, viver unidade não é opção, né? É condição, inclusive, para a volta de Jesus, porque Jesus vai vir ao encontro de uma noiva, de uma igreja, de um povo unido. É a oração dele, e isto é necessário, que o seu povo esteja unido e clamando: vem, Senhor Jesus, Maranata, né? E então não é uma opção a nível pessoal, eu preciso entender isso, que eu não posso me dar ao luxo de viver uma vida sem considerar os irmãos, né? Inclusive uma frase um pensamento que minha esposa estava compartilhando: se eu não considerar o meu irmão como irmão, vou ficar mal perante o Pai, perante Deus. É muito sério isso, né? E então, ser um com o irmão, com os irmãos, como a Bíblia diz, nós somos membros de um mesmo corpo, significa que eu realmente dou valor para qualquer pessoa, qualquer irmão, né? Eu digo isso mais qualquer pessoa que crê em Jesus, que está em Cristo e Cristo está nele. Então eu tenho que dar, por mais simples que a pessoa seja às vezes, ou até pobre, né, ou pouca educação, mas se ela invocou Cristo, se ela está em Cristo, eu preciso dar todo o valor, e Deus pode usar muito a vida dela para me abençoar, inclusive, né? E como em João 17, né, fala que é um testemunho do Evangelho, testemunho da pessoa de Jesus. A igreja ser unida será um poderoso testemunho. E eu quero até já dar mais um testemunho. Hoje pela manhã
Nós temos toda quinta-feira uma reunião de oração no Conselho de Pastores, alguns pastores da cidade, nós nos reunimos online para orar, e eu pedi para um dos pastores, que ele é músico também, para que ele cantasse, a gente pudesse louvar ao Senhor nesse dia, né? E ele começou cantando um cântico sobre a fidelidade de Deus, muito me emocionou, muito me abençoou. Então é assim, né? A riqueza do corpo de Cristo, né? É uma coisa que a gente não pode, né? Por isso, dar-se ao luxo de desprezar aqueles que não estão no nosso grupo, no nosso relacionamento, na nossa congregação, às vezes no nosso bairro, uma pequena igrejinha ali, uma portinha, a gente tem que abençoar, valorizar todos eles. Essa é a nossa atitude prática, né? O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para eu viver essa unidade, eu preciso ser um pacificador, porque existe muita briga ainda, infelizmente, né? Mas eu preciso ser um semeador de paz, né? Procurar aproximar os irmãos, né? Romanos 12, 18 também fala: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, né? E 2 Coríntios 5, 20 fala que somos embaixadores, né, de Cristo, embaixadores da reconciliação. Está falando isso em relação a evangelizar também, falar para quem não conhece Jesus, mas nós somos, por natureza, em Cristo, embaixadores da reconciliação. Eu citei rapidamente, gostaria de citar um pouco mais sobre esses vídeos, né, essas histórias do transformações, né, essas mudanças que ocorreram de verdade quando a igreja se uniu em determinada cidade no mundo, né? Então, eu lembrei, tem vários lugares aí, né, no mundo, mas em especial Almolonga, né, na Guatemala, e Cali, na Colômbia. E naquele período, uns anos atrás, quando estávamos conhecendo esses materiais, vieram alguns irmãos pregadores dos Estados Unidos, e tinha um irmão brasileiro que morava nos Estados Unidos e que ele trouxe vários desses pregadores para cá na época, aqui em Jundiaí mesmo. Nós, inclusive, em nossa congregação, nós tivemos a presença de alguns deles. E esse irmão chamava-se Charles Barbosa, era nascido em Piracicaba, e ele interpretava, né, ele traduzia, interpretava alguns desses pregadores, né? Mas ele mesmo era assim um apaixonado por essa questão de unidade, de oração em unidade, né? Ele, infelizmente, o Senhor aprove o Senhor levá-lo, ele faleceu muito jovem ainda, 40 e poucos anos, né? E ele dizia uma coisa, né, que a unidade da igreja na cidade produz um ambiente confortável para o Espírito Santo vir e permanecer, né? Ele falou: o Espírito Santo se sente confortável, se sente à vontade quando na cidade há um clima de unidade. E o perdão, o exercício do perdão é fundamental para toda essa situação, né, de unidade, de andar em unidade. E ele deixou uma frase que uma vez Abnério e eu até fizemos uma camiseta, usamos num batismo, inclusive, que a frase que o Charles deixou, né, nós até fizemos isso propositalmente em memória dele, né, para honrar a memória dele. E a frase dizia assim: não tenho o direito de me ofender. Então, é um conceito bem elevado de perdão antecipado, né? Eu não tenho o direito de me ofender. Então, isso é muito, eu sei que é forte, mas a gente deve colocar isso como um alvo, né? Eu não posso ficar me ofendendo por qualquer coisa, na verdade, nada, né? Porque eu vou ter que perdoar mesmo, né? Então, quanto mais eu exercito isso, melhor para mim mesmo e para a unidade do corpo de Cristo, né? Então,
nunca falar mal de pessoas e muito menos dos irmãos, né? Na verdade, nós não temos o direito pelas escrituras, né, pela Bíblia, de falar mal de ninguém. A Bíblia diz para abençoar os próprios inimigos. E abençoar é falar bem, né? Se eu não tenho algo de bom para falar, então eu não falo, né? É melhor ficar quieto, né? Mas isso é uma prática, uma virtude muito importante. Uma outra virtude importantíssima, fundamental para a unidade é a humildade, que é ter um conceito correto a nosso respeito diante de Deus, né? Eu e Deus, como é que é isso, né? Então eu tenho que ter um conceito bem elevado, porque Deus é muito elevado, né? E um conceito humilde a meu respeito, não abaixo daquilo que ele me chamou para ser, mas não acima. E quando eu tenho, então, esses conceitos corretos a respeito de mim em relação a Deus, eu vou ter também em relação aos outros. Então, eu vou entender aquilo que Jesus disse para sermos servos uns dos outros, e isto fará muito bem em relação à unidade em si, né? E aí, eu, há poucos dias também tomei conhecimento de um texto, um devocional, eu gostaria de ler rapidamente aqui, né? Então, sobre essa questão da interdependência que nós devemos ter com os irmãos, né? O Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, já começa dizendo nosso, né? Então, eu tenho que levar sempre em conta os outros, né? A interdependência do povo de Deus não é apenas um pensamento agradável, é um fator vital em sua existência. Não podemos progredir sem que nos auxiliemos mutuamente. É verdade que há a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo Romanos 12:3. Mas sozinho, isolado, a pessoa nunca pode exercitá-la plenamente, como o contexto do versículo acima torna bem claro. O Pai Nosso, está em Mateus, né? Capítulo 6. A fé necessita de um corpo completo para chegar à estatura de Cristo e manifestar sua glória. É por isso que a comunhão na oração é tão importante. Confiar no Senhor por mim mesmo é bom, mas pode não ser o bastante. Preciso confiar nele junto com outros também. Preciso aprender a orar na base da unidade com meus irmãos em Cristo, pois somente juntos é que chegaremos aos objetivos de Deus através da oração. Preciso da ajuda do corpo, porque necessito da ajuda do Senhor e porque a sua vida é a vida do corpo. Isso aqui são palavras do nosso irmão Watchman Nee, ditas talvez há quase, 80 ou 100 anos atrás, né? Então, ele tinha uma consciência muito forte a respeito do corpo, da unidade do corpo. E a oração, por isso que assim, a oração e unidade, elas estão muito próximas. Mateus 18, né, fala sobre ligar, tudo que será ligado no céu, né? Uma expressão que o Watchman Nee usa também, que o céu é governado pela terra. Não que nós vamos dar ordens para Deus, mas Deus quer fazer as coisas juntos e Ele espera que nós expressemos a sua vontade, como é o próprio Pai Nosso, diz, venha o teu reino. Ele manda a gente dizer, Ele quer trazer o seu reino, mas Ele quer que nós unidos digamos, Senhor, queremos a tua vontade, queremos o teu governo, venha o teu reino sobre nós, né? E só falta mais 2 pequenos itens aqui. Eu havia anotado, que eu não falei domingo, né? Atos 2, 46, 47, fala da unidade no início, né, da igreja ali em Atos, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora preste atenção na última frase desse texto. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então você veja, a unidade produzindo salvação
de outras vidas, acrescentando outras vidas. E assim, a unidade vivida na prática tem muitas bênçãos, como nos diz o Salmo 133, que eu vou ler para terminar aqui, né? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Não podemos querer mais do que isso, né? Mas veja que a condição para essas bênçãos serem derramadas é vivermos em unidade conosco mesmo, né? Quer dizer, com a nossa própria identidade que Deus nos deu, com o Senhor, em unidade com Ele, com o cônjuge para quem é casado, com os filhos, com a família, com o nosso pequeno grupo, com a congregação, com a igreja na cidade e assim com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, né? Que o Senhor, que o seu Santo Espírito nos conduza neste caminho de unidade. Deus abençoe a todos, né? E que sejamos fiéis a Ele e à sua palavra.